Olá, turma! Continuando com o texto de semana passada, hoje falaremos de letramento. O conceito de letramento surge de uma ampliação progressiva do próprio conceito de alfabetização. Então, vamos rever os conceitos de alfabetização e os critérios do que é ou era considerado para que alguém fosse dito alfabetizado ou não? No dicionário, alfabetização significa ato ou efeito de alfabetizar, de ensinar as primeiras letras. Logo, alfabetizado é aquele que domina as primeiras letras, que domina as habilidades iniciais, as habilidades básicas de ler e escrever. Mas ao longo do tempo, conforme vimos, esses conceitos de alfabetização foram se ampliando. Ao longo do século XX, a alfabetização assume um outro conceito, em razão das necessidades sociais e políticas. Esse conceito é ampliado, é modificado pela própria dinâmica da sociedade, pelas necessidades, pelo cotidiano, enfim. Alfabetizado não era mais aquele que dominava o sistema de escrita e as capacidades básicas de leitura e escrita. Alfabetizado passou a ser aquele que sabe usar a linguagem escrita para exercer uma prática social, assim como a leitura. Vocês estão vendo esses vários textos? Um mapa para chegar a algum lugar, uma receita de pizza para preparar um prato, um convite para convidar alguém, um manual sobre as regras de um jogo para sabermos jogá-lo, bilhetes para falar com alguém, avisar de algo, enfim. Essas são práticas sociais da leitura e da escrita. Não adianta apenas sabermos ler e escrever. Precisamos saber utilizar essas tecnologias, essa ferramenta que é a escrita e a leitura no nosso dia a dia. Continuando, nós estamos lendo o texto Alfabetização, a ressignificação do conceito, Alfabetização e Cidadania, né? E é da Revista de Educação de Jovens e Adultos, de 2003. Esse texto é da Magda Soares. Continuando, o texto vem falando agora sobre os conceitos de alfabetização através dos próprios censos. E a partir dos anos 40, nós vimos no texto que o que era considerado critério para alguém ser alfabetizado, melhor dizendo, estar alfabetizado, seria a capacidade dessa pessoa de assinar o próprio nome. Então, qualquer pessoa que assinasse o próprio nome, esse era o critério para dizer essa pessoa é alfabetizada. A partir dos anos 50, já há uma complexidade maior. Ler e escrever um bilhete era um critério para se dizer essa pessoa está alfabetizada. Inclusive, a partir dos anos 50, já vemos a presença aí dessa utilização da leitura e da escrita como uma ferramenta social, diferente lá dos anos 40. Nas últimas décadas, levando em consideração que o texto da revista de 2003, o texto nos diz, né, Magda Soares nos diz, que o chamado alfabetizado funcional aparece, né? É um conceito novo de alfabetização cujo critério vai ser o nível de escolaridade que aquela pessoa atingiu, o ano de escolaridade, o tempo que ela tem, né, de estudo. Então, esse conceito alfabetizado funcional traz uma ideia implícita, fica implícita, interna, né, não declarada, mas presente ali, de que a pessoa
que tinha concluído uma etapa de escolaridade ou que tinha muitos anos de estudo, também teria adquirido habilidades de uso da leitura e da escrita desenvolvidas durante esses anos de escolarização. Então, nós vemos aí um outro conceito, o alfabetizado funcional. O texto depois trata de alguns conceitos muito importantes que nós vamos estudar na próxima aula, mas vamos pular o texto e vamos finalizar os conceitos de alfabetização, alfabetizado, que vocês já sabem o que é, e letramento, letrado. Quem é a pessoa letrada, né? O que é letramento? Então, a alfabetização, a gente poderia dizer que é esse saber codificar e decodificar. É saber as regras da língua, do sistema de escrita alfabética, enfim. Tudo que nós conversamos no vídeo, né, anterior sobre alfabetização. E letramento? Então, vamos ver o que é letramento, o que diz o texto para a gente. A sociedade atual, extremamente grafocêntrica, isto é, centrada na escrita, exige também o saber utilizar a linguagem escrita nas situações em que esta é necessária, lendo e produzindo textos com competência. É para essa nova dimensão da entrada no mundo da escrita que se cunhou uma nova palavra, letramento. O conceito designa, então, o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidos no uso da língua em práticas sociais e necessários para uma participação ativa e competente na cultura escrita. Então, o letramento, ele não é só saber ler e escrever. O letramento se caracteriza pelas habilidades que nós desenvolvemos para o uso dessa escrita e dessa leitura no nosso cotidiano. Ou seja, eu vou ler o texto. Eu sei ler, mas eu leio e não interpreto. Então, eu tenho que desenvolver essas habilidades, porque se eu não consigo interpretar, eu não tenho entendimento sobre o texto. Eu não percebo, às vezes, informações que não estão diretas, não estão claras, mas estão nas entrelinhas. Eu vou a uma entrevista de emprego. Eu preciso saber me portar, como falar, preencher um formulário. Eu vou pegar um ônibus pela primeira vez, farei uma visita a um local e eu nunca fui a esse local. Eu tenho um celular maravilhoso, mas não sei utilizar o mapa do Google. Então, eu preciso trabalhar essa habilidade, porque lá eu vou poder ler, verificar o local, saber os pontos de referência, quais são os ônibus que passam. Isso sou eu utilizando a escrita e a leitura como ferramenta nas práticas sociais. Isso é letramento. E vocês podem perguntar assim: então, professora, a gente alfabetiza as crianças ou trabalha com elas numa linha de letramento? A gente faz os dois. Não tem como alfabetizar sem letrar. Uma coisa está atrelada à outra. As duas práticas precisam caminhar juntas. Vocês viram lá na primeira tela aqueles exemplos de textos, né? Bilhete, receita. Vocês viram que são textos bem infantis, né? As características dos textos que eu coloquei são textos utilizados em sala de aula, por exemplo. É a vivência dessas práticas na escola. Uma coisa legal para se fazer, por exemplo, preencher a certidão de nascimento, né? Tirar cópia da certidão de nascimento.
saber quem são os meus avós paternos, maternos, compreender a árvore genealógica, a origem da minha família, de que estado, em que região, as influências culturais. Eu pegar esse texto, que a minha identidade, a minha certidão de nascimento, um texto. Tem várias informações ali, saber buscar as informações, isso é letramento. Eu vou dar uma festa, poxa, se eu vou dar uma festa e vou convidar as pessoas, um convite tem uma outra estrutura de uma carta, por exemplo. Então, eu preciso saber utilizar essas ferramentas no meu dia a dia. E trabalhar com as crianças a alfabetização com o letramento faz com que essa aprendizagem faça sentido para elas. Por isso que nós temos que ter em sala de aula um ambiente alfabetizador, um ambiente também letrado, um ambiente que estimule o uso da escrita e da leitura.